Grávida, ela foi ignorada na fila do exame. Mas o milionário escutou o choro escondido. No ultrassom, 3 coraçõezinhos bateram. E ele se levantou como se fosse o pai. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Os primeiros raios de sol atravessavam as cortinas do elegante apartamento no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Luísa Cardoso, 34 anos, advogada especialista em direito empresarial, observava a cidade despertar do alto de seu apartamento no 20º andar. Sua vida profissional era um exemplo de determinação e talento. Formada com honras pela USP, havia construído uma carreira sólida em um dos escritórios mais prestigiados da capital paulista, o Almeida Eng Associados. Naquela manhã de terça-feira, Luísa tinha uma reunião importante com um novo cliente, uma multinacional interessada em expandir seus negócios no Brasil. Enquanto se arrumava, admirava o reflexo no espelho. Cabelos negros impecavelmente alisados, pele morena clara, maquiagem discreta e o novo terno cinza que havia comprado especialmente para a ocasião. Sua imagem transmitia exatamente o que ela queria: confiança, competência e elegância. "Hoje é o dia, Luísa, você trabalhou para isso", murmurou para si mesma, ajustando o blazer perfeitamente alinhado aos seus ombros. Seu celular tocou. Era Marcelo Albuquerque, seu namorado, há quase 2 anos. Médico cirurgião do Hospital das Clínicas, Marcelo representava tudo o que Luísa acreditava ser o parceiro ideal. Inteligente, ambicioso e, assim como ela, apaixonado pela carreira. "Bom dia, meu amor. Só ligando para desejar boa sorte na reunião. Sei que você vai arrasar", disse ele com a voz que sempre transmitia segurança. "Obrigada, Marcelo. Estou confiante. Nos vemos à noite para comemorar?" "Com certeza. Reservei uma mesa no Fasano. Tenho uma surpresa para você." Luísa desligou com um sorriso no rosto. Sua vida estava exatamente como havia planejado. Aos 34 anos, estava prestes a se tornar sócia do escritório. Tinha um relacionamento estável com um homem bem-sucedido e, em breve, poderia começar a pensar em uma família, algo que sempre deixou para o momento certo. A reunião transcorreu exatamente como esperado. Luísa apresentou uma estratégia impecável para a entrada da multinacional no mercado brasileiro, impressionando tanto os executivos estrangeiros quanto os sócios do escritório que acompanhavam a apresentação. Ao final, Ricardo Almeida, o sócio fundador, fez o anúncio que ela tanto esperava. "Senhores, gostaria de aproveitar a presença de todos para comunicar que, a partir do próximo mês, Luísa Cardoso será oficialmente promovida a sócia de nosso escritório." Os aplausos encheram a sala de reuniões. Luísa sentiu um misto de orgulho e realização. Tudo pelo que havia trabalhado finalmente estava se concretizando. Ao sair do escritório, no entanto, uma tontura repentina a fez parar. Não era a primeira vez naquela semana. Atribuiu ao estresse dos últimos dias e ao café da manhã que havia pulado. Decidiu passar em uma farmácia antes de voltar para casa. Comprou um teste de gravidez, mais por precaução do que por real preocupação. Afinal, sempre foram cuidadosos. Em seu apartamento, antes de se arrumar para o jantar com Marcelo, fez o teste quase como uma formalidade. Para sua surpresa, 2 traços apareceram claramente no visor. "Não pode ser", sussurrou, sentindo o coração acelerar. Repetiu o teste com uma segunda unidade da caixa. O resultado foi o mesmo. Grávida. A notícia caiu como uma bomba em sua mente cuidadosamente organizada. Não era que não quisesse filhos, apenas não agora. Não quando acabara de ser promovida, não quando sua carreira finalmente decolava. Sentou-se na borda da cama, tentando organizar os pensamentos. Talvez fosse um sinal. Ela e Marcelo estavam juntos há tempo suficiente. Ambos tinham carreiras estáveis. Quem sabe a surpresa que ele mencionou não seria um pedido de casamento. A ideia a acalmou um pouco. Decidiram esperar alguns anos antes de pensar em filhos, mas planos mudam. Poderiam fazer dar certo. Naquela noite no Fasano, um dos restaurantes mais elegantes de São Paulo,
Luísa se esforçava para manter a compostura enquanto aguardava o momento certo para compartilhar a notícia. Marcelo parecia especialmente animado, falando sobre uma possível vaga de chefia no departamento de cirurgia cardíaca. Finalmente, tudo está se encaixando para nós dois, não é? Disse ele, erguendo a taça de vinho. Luísa olhou para sua taça de água com limão, que havia pedido em substituição ao vinho, ganhando um olhar curioso de Marcelo. Está tudo bem? Você sempre pede o Malbec daqui. Era o momento. Marcelo, eu descobri algo hoje. Estou grávida. O silêncio que seguiu pareceu durar uma eternidade. O sorriso no rosto de Marcelo desapareceu gradualmente, substituído por uma expressão que Luísa jamais havia visto antes. Uma mistura de choque e desapontamento. Você tem certeza? Perguntou ele, finalmente. Fiz 2 testes, ambos positivos. Marcelo colocou os talheres sobre o prato ainda com comida e ajustou a gravata como fazia quando estava desconfortável. Luísa, nós conversamos sobre isso. Concordamos que filhos viriam depois, muito depois. Eu estou prestes a assumir o departamento, você acabou de se tornar sócia. Eu sei, não foi planejado, mas aconteceu e você sabe o que isso significa para nós agora, para nossas carreiras. A frieza na voz dele a pegou de surpresa. Onde estava o homem compreensivo com quem compartilhava planos e sonhos? Pensei que ficaríamos juntos nisso, ela disse, sentindo um nó na garganta. Eu não estou pronto para isso, Luísa. Não agora, preciso pensar. O restante do jantar transcorreu num silêncio desconfortável. A surpresa que Marcelo havia mencionado era um convite para uma conferência médica na Europa, onde ele apresentaria uma nova técnica cirúrgica. Agora, a ideia de uma viagem parecia totalmente fora de contexto. Nos dias que se seguiram, Luísa tentou múltiplas vezes conversar com Marcelo, que se tornava cada vez mais distante. As mensagens eram respondidas com monossílabos, as ligações transferidas para a caixa postal. Até que, uma semana depois da notícia, ele apareceu no apartamento dela com uma expressão sombria. Preciso ser honesto com você, disse ele, sem sequer sentar. Não posso fazer isso. Não estou pronto para ser pai e não sei se algum dia estarei. Minha carreira está em um momento crucial e você sabe o quanto lutei para chegar até aqui. E quanto a mim, Marcelo, você acha que eu planejei isso? Que eu queria engravidar justamente agora? Eu sei que não, mas aconteceu, e agora temos que lidar com isso de forma racional. Racional? Você está sugerindo que eu estou sugerindo que você pense bem sobre o que quer, sobre o que é melhor para você, para a sua carreira. Eu não posso oferecer o que você precisa agora. As palavras caíram como pedras no coração de Luísa. Não era apenas a rejeição à gravidez, mas a ela própria, aos 2 anos de relacionamento, aos planos que haviam construído juntos. Tudo descartado por causa de uma notícia inesperada. Então é isso? Você simplesmente vai embora? Eu sinto muito, Luísa. Realmente sinto. E com essas palavras, Marcelo saiu do apartamento, deixando para trás não apenas Luísa, mas também a vida que ela acreditava estar construindo. Sozinha, ela se permitiu chorar pela primeira vez desde que descobrira a gravidez. Não eram apenas lágrimas de tristeza, mas de raiva, decepção e, sobretudo, medo do futuro incerto que agora se desenhava à sua frente. Naquela noite, olhando para a cidade iluminada através da janela de seu apartamento, Luísa colocou a mão sobre o ventre ainda inalterado. Vai ser você e eu agora, sussurrou, sem saber exatamente como enfrentaria os desafios que viriam, mas decidida a não se deixar abater. O que ela não imaginava era que aquele era apenas o começo de uma jornada que transformaria sua vida de maneiras que jamais poderia prever. As semanas seguintes à partida de Marcelo foram um verdadeiro teste para a força de Luísa. O que ela não esperava era que a rejeição viria não apenas dele, mas de todos os cantos de sua vida cuidadosamente construída. Na segunda-feira após o término, Luísa chegou ao escritório como de costume, tentando manter a postura profissional que sempre a caracterizou. A notícia de sua gravidez, no entanto, parecia ter se espalhado com a velocidade de um incêndio em palha seca.
Os olhares discretos, as conversas que cessavam quando ela se aproximava, tudo indicava que sua vida pessoal havia se tornado assunto nos corredores do Almeida em Associados. Ricardo Almeida, que há poucos dias a congratulava pela sociedade, chamou-a para uma conversa em sua sala. O ar-condicionado gelado contrastava com o suor frio que escorria por suas costas, enquanto se sentava diante dele. Luísa, soube da sua situação, começou ele, escolhendo cuidadosamente as palavras. Primeiro, quero dizer que isso não muda sua promoção a sócia. Ela respirou aliviada, mas o alívio durou pouco. No entanto, precisamos discutir alguns ajustes. Achamos melhor adiar sua apresentação no Congresso Jurídico do mês que vem. E quanto àquele grande cliente, a multinacional, talvez seja prudente passá-lo para o Gustavo. Mas eu conquistei aquele cliente, Ricardo. Foi minha estratégia. Que os convenceu, protestou Luísa, sentindo o sangue ferver nas veias. Sim, e você será devidamente creditada. Mas pense bem, Luísa. Em alguns meses você estará indisposta. Não podemos arriscar a continuidade do atendimento. As palavras eram gentis, a mensagem não. Estavam tirando seus projetos mais importantes sob o pretexto de protegê-la. Proteger o escritório seria mais preciso. Eu não estou doente, Ricardo. Estou grávida e posso garantir que isso não afetará meu desempenho. Claro, claro, ele respondeu, com aquele sorriso condescendente que reservava para clientes. Difíceis, mas é melhor prevenir, não acha? Por enquanto, concentre-se nos casos menores. Quando voltar da licença maternidade, retomamos esta conversa. Saiu do escritório naquele dia com a sensação de que sua cadeira de sócia, mal ocupada, já estava sendo afastada da mesa principal. Em casa, tentou ligar para sua melhor amiga, Daniela, com quem sempre compartilhava suas alegrias e tristezas. A conversa normalmente fluida foi estranhamente tensa. Grávida? Uau, que surpresa! Disse Daniela, após um silêncio desconfortável. E Marcelo? Ele não ficou ao meu lado. Outro silêncio. Bem, não posso dizer que estou chocada. Vocês sempre foram tão focados em carreira. Um bebê agora é complicado. As palavras de Daniela, embora não fossem cruéis, carregavam um julgamento implícito. Não era apoio o que Luísa ouvia, mas uma avaliação fria de suas escolhas. A amizade de anos parecia insuficiente diante da situação complicada em que se encontrava. O padrão se repetiu com outros amigos. Alguns demonstravam uma falsa empolgação. Outros nem tentavam esconder o desconforto. O círculo social que Luísa cultivara com tanto esmero, formado principalmente por profissionais ambiciosos como ela, parecia não ter espaço para uma mãe solteira. Seus pais, que moravam em Belo Horizonte, receberam a notícia com um misto de decepção e preocupação. Sua mãe, Cecília, sempre tão controlada, não conseguiu esconder o desapontamento. Luísa, como você pôde deixar isso acontecer? E agora? Vai criar essa criança sozinha? O que vão pensar as pessoas? Mãe, isso realmente importa? O que as pessoas vão pensar? Claro que importa. Você sempre foi o nosso orgulho, a filha que estudou nas melhores escolas, que entrou na USP, que nunca nos deu trabalho. E agora isso? A palavra isso ecoou dolorosamente nos ouvidos de Luísa. Sua gravidez, seu filho, reduzidos a um problema, um erro, uma mancha em seu currículo impecável. Seu pai, Fernando, mais ponderado, tentou uma abordagem diferente. Filha, sua mãe está apenas preocupada. Não é fácil criar um filho sozinha, ainda mais com uma carreira tão exigente como a sua. Talvez você devesse reconsiderar suas opções. Que opções, pai? Está sugerindo que eu interrompa a gravidez? Estou sugerindo que você pense no seu futuro, Luísa. No futuro dessa criança também. A dor da incompreensão familiar somou-se à rejeição profissional e social. Luísa, que sempre se orgulhou de sua independência, nunca se sentiu tão sozinha. Em seu apartamento, olhando para a cidade que nunca dormia, Luísa percebeu como São Paulo podia ser paradoxalmente solitária. Milhões de pessoas ao seu redor e nenhuma mão estendida. A mesma sociedade que celebrava seu sucesso profissional
agora a punia por sua gravidez, sem um companheiro ao lado. As noites eram as piores. Deitada na cama que antes dividia com Marcelo, seus pensamentos oscilavam entre determinação e desespero. O futuro, que antes parecia tão claro e promissor, agora se apresentava como um caminho nebuloso e cheio de obstáculos. No trabalho, a situação piorava a cada dia. Os casos importantes que havia conquistado foram gradualmente transferidos para outros advogados. Suas opiniões, antes tão valorizadas, agora eram educadamente ouvidas e discretamente ignoradas. Era como se sua competência tivesse sido sugada pelo mesmo teste de gravidez que marcou positivo. "Você está bem, Luísa? Parece cansada", comentou Gustavo, o colega que herdara seu principal cliente, com falsa preocupação. "Estou ótima", respondeu secamente, sabendo que qualquer sinal de fraqueza seria usado contra ela. "Se precisar diminuir o ritmo, é só falar. Gravidez não é fácil, ainda mais, bem, na sua situação." Aquela frase, "na sua situação", parecia persegui-la por toda parte. Uma forma educada de dizer abandonada, rejeitada, inadequada. O pior momento veio quando, após uma reunião particularmente exaustiva, Luísa passou mal no banheiro do escritório. Náuseas, tontura, suor frio, sintomas comuns da gravidez, mas que naquele ambiente se tornavam uma confissão de fragilidade. Sandra, a assistente de Ricardo, a encontrou apoiada na pia. "Você não deveria estar aqui nesse estado", disse ela, com uma preocupação que soava mais como censura. "Vou chamar um táxi para você." "Não precisa, eu estou bem. Foi só um mal-estar passageiro." "Insisto, Ricardo não vai querer um incidente no escritório." O incidente a que Sandra se referia era claro. Luísa, a nova sócia grávida e solteira, desmaiando nos corredores do respeitável Almeida em Associados. Um espetáculo que a firma não podia se dar ao luxo de proporcionar. Em casa, depois de mais um dia de olhares tortos e palavras não ditas, Luísa finalmente desabou. As lágrimas que continha há semanas vieram como uma tempestade de verão, intensa e avassaladora. Chorou pelo filho que carregava, pela carreira que via ameaçada, pelo amor que acreditava ter encontrado em Marcelo, pela amizade que se revelou superficial, pelo apoio familiar que não veio. Mas no meio daquela tempestade emocional, algo dentro dela se fortalecia. Uma resolução, uma certeza de que não seria definida pelos julgamentos alheios. "Não, vou permitir que nos diminuam", disse, acariciando a barriga ainda imperceptível sob o pijama. "Nós merecemos mais do que isso." Foi nesse momento de clareza que Luísa decidiu buscar apoio onde nunca havia imaginado. Se seu círculo habitual a rejeitava, era hora de expandir seus horizontes. No dia seguinte, após pesquisar na internet, encontrou um grupo de apoio para gestantes na Vila Madalena, não muito longe de seu apartamento. Com uma mistura de apreensão e esperança, anotou o endereço. Nunca havia precisado de grupos de apoio antes. Sempre fora autossuficiente, resoluta, capaz de enfrentar seus desafios sozinha. Mas agora não estava mais sozinha. Havia uma vida crescendo dentro dela. Uma vida que dependeria de suas escolhas e de sua força. "Vamos tentar algo novo", murmurou, olhando para o endereço anotado em um post-it amarelo. "Talvez lá encontremos pessoas que entendam que gravidez não é doença e que mães solteiras não são párias sociais." A decisão estava tomada. Na quinta-feira à noite, Luísa Cardoso, a advogada que sempre teve todas as respostas, iria em busca de ajuda. Era um passo difícil para alguém acostumado a ser o porto seguro dos outros, mas um passo necessário. O que ela não imaginava é que aquele grupo de apoio seria apenas o começo de uma jornada transformadora que a levaria muito além do que jamais sonhou. A Casa Florescer ficava em uma rua arborizada da Vila Madalena, ocupando um sobrado antigo, pintado de verde água, com um pequeno jardim na entrada. Luísa, acostumada aos ambientes corporativos de linhas retas e tons neutros, sentiu-se momentaneamente deslocada ao passar pelo portão de madeira rústica. Uma placa feita à mão anunciava: "Grupo de apoio às gestantes, toda quinta, 19 horas."
Parou por um instante, considerando dar meia volta. O que estava fazendo ali? Ela, Luísa Cardoso, a advogada que comandava reuniões com CEOs de multinacionais, agora hesitava diante de um simples encontro de gestantes, mas algo a impulsionou para a frente. Talvez a solidão das últimas semanas, talvez a necessidade de encontrar alguém que realmente compreendesse sua situação. Ao entrar na sala onde o grupo se reunia, foi recebida por uma mulher de meia-idade, com cabelos grisalhos cacheados e um sorriso acolhedor. "Primeira vez aqui? Sou Teresa, coordenadora do grupo", disse ela estendendo a mão. "Luísa?" "Sim, é minha primeira vez", respondeu, tentando parecer mais confiante do que realmente estava. "Seja bem-vinda, Luísa. Aqui não temos formalidades, pode se sentar onde preferir." A sala era simples, com cadeiras dispostas em círculo e algumas almofadas coloridas espalhadas pelo chão. Nas paredes, cartazes sobre saúde materno-infantil e frases motivacionais. Ao redor, cerca de 10 mulheres de diferentes idades e em diversos estágios de gravidez conversavam em tom amigável. Luísa escolheu uma cadeira próxima à porta, uma rota de fuga, caso precisasse. Observou discretamente as outras participantes. Havia algo diferente naquele ambiente, algo que não conseguia identificar de imediato. Então percebeu. Era a ausência de julgamento. Ninguém a olhava com pena ou desaprovação. Ninguém sussurrava quando ela se aproximava. Teresa iniciou a reunião com uma breve meditação, seguida por uma rodada de apresentações. Quando chegou sua vez, Luísa hesitou. "Meu nome é Luísa. Estou com 8 semanas. É minha primeira gravidez." Decidiu não entrar em detalhes sobre sua profissão ou sobre Marcelo. Ali percebeu não importava o que fazia para viver ou o status de seu relacionamento. O que importava era a vida que crescia dentro dela. Após as apresentações, uma jovem de cabelos crespos presos em um coque alto levantou-se para compartilhar sua experiência. "Juliana, 25 anos, grávida de 7 meses. Quando descobri que estava grávida, meu namorado disse que não estava pronto. Meus pais queriam que eu voltasse para Ribeirão Preto. Perdi o emprego no 3º mês porque as náuseas eram insuportáveis. Pensei que minha vida tinha acabado", ela contou, acariciando a barriga volumosa. "Mas então encontrei este grupo, encontrei apoio, informação, amizade. Descobri que não estava sozinha e que ser mãe solo não significa ser menos capaz ou menos digna." As palavras de Juliana reverberaram profundamente em Luísa. Era exatamente assim que se sentia, como se sua vida, cuidadosamente planejada, tivesse desmoronado, como se de repente fosse menos capaz, menos digna. Outras mulheres compartilharam suas histórias. Algumas tinham parceiros presentes, outras enfrentavam a maternidade sozinhas. Algumas eram de primeira viagem, como Luísa, outras já tinham filhos. O denominador comum era a vulnerabilidade transformada em força coletiva. Quando a reunião formal terminou, as mulheres se dividiram em pequenos grupos, conversando e compartilhando experiências enquanto tomavam chá e comiam biscoitos. Luísa estava prestes a se despedir quando uma voz familiar a surpreendeu. "Luísa, Luísa Cardoso, não acredito." Virou-se para encontrar um rosto que não via há anos, mas que reconheceria em qualquer lugar. Renata Sampaio, sua colega de faculdade. Os mesmos olhos expressivos, o mesmo sorriso franco, embora algumas linhas de expressão já marcassem o contorno de seus olhos. "Renata, o que você está fazendo aqui?" "Sou voluntária", respondeu ela, apontando para o crachá que trazia o logo da Casa Florescer. "Dou suporte jurídico para as gestantes. E você?" "Nunca imaginei te encontrar em um lugar como este." "Tarcite-aqui." Havia uma nota de surpresa genuína na voz de Renata. Afinal, na faculdade, Luísa era conhecida por sua ambição inflexível, por colocar a carreira acima de tudo. "Estou grávida", respondeu simplesmente, surpreendendo-se com a facilidade com que as palavras saíram. Na Casa Florescer, sua gravidez não era um problema a ser explicado ou justificado. Era apenas um fato. "Uau, parabéns, quanto tempo?" 8 semanas. É tudo muito recente." "E como está sendo para você, na firma onde trabalha?" Luísa hesitou.
Não queria transformar aquele reencontro em uma sessão de lamentações. Mas havia algo no olhar de Renata, uma compreensão intuitiva que a fez baixar a guarda. Não tem sido fácil. O pai não quis assumir. O escritório está gradualmente me afastando dos grandes casos. Meus amigos evitam o assunto. Às vezes me sinto como se tivesse uma doença contagiosa, não uma vida crescendo dentro de mim. Renata assentiu, compreensiva. Sei exatamente como é. Passei por isso há 6 anos. Você tem um filho? Uma filha, Beatriz, meu pequeno furacão de 5 anos e meio. O pai era meu noivo na época. Quando contei sobre a gravidez, ele sumiu, literalmente. Mudou de cidade, bloqueou meu número. Nunca mais o vi. Luísa sentiu um aperto no peito. Achava que sua situação era difícil, mas ao menos Marcelo havia sido honesto, por mais dolorosa que fosse sua honestidade. Como você lidou com isso? No começo, muito mal, admitiu Renata com um sorriso triste. Chorei todas as noites durante o primeiro trimestre. Pensei em todas as possibilidades, inclusive em não seguir com a gravidez. Mas então decidi que, com ou sem pai, aquela criança era minha responsabilidade, minha família. E sua carreira? Você sempre foi tão brilhante no direito civil. Ah, essa é a parte interessante da história, sorriu Renata, agora com um brilho especial nos olhos. Quando Beatriz nasceu, percebi que o modelo tradicional de advocacia não funcionaria para mim. Horas intermináveis no escritório, disponibilidade 24/7. Impossível conciliar com a maternidade solo. Então, reinventei minha carreira. Como assim? Criei meu próprio escritório especializado em direito das mulheres. Trabalho com casos de discriminação no ambiente de trabalho, violência doméstica, direitos reprodutivos. E o melhor, montei uma estrutura flexível, com horários que me permitem ser advogada e mãe. Luísa ouvia fascinada. Nunca havia considerado um caminho alternativo. Em sua mente, havia apenas o modelo tradicional de sucesso que sempre perseguiu. Ai, deu certo! Mais do que eu poderia imaginar. Começamos pequenos, só eu e uma secretária trabalhando da minha casa. Hoje temos um escritório na Paulista com 6 advogadas, todas mães. Criamos um ambiente onde a maternidade não é vista como um obstáculo, mas como parte da vida. Temos até uma pequena brinquedoteca, para os dias em que precisamos levar os filhos. A história de Renata era como uma janela que se abria para um mundo de possibilidades que Luísa nunca havia considerado. Um mundo onde maternidade e carreira não eram forças antagônicas, mas dimensões complementares da vida. Ah, isso é inspirador, realmente inspirador, disse Luísa, sentindo uma esperança renovada nascendo em seu peito. Olha, estamos com um caso grande agora, uma ação coletiva contra uma empresa que demitiu 3 funcionárias quando anunciaram a gravidez. Se quiser conhecer melhor nosso trabalho, apareça no escritório qualquer dia desses. Renata tirou um cartão da bolsa e entregou a Luísa. Sampaio Advocacia Feminina. Estava impresso em letras elegantes, junto com o endereço na Avenida Paulista. Vou passar lá, com certeza, prometeu Luísa, guardando o cartão cuidadosamente na bolsa. Ao se despedir de Renata e das outras mulheres do grupo, Luísa sentia-se diferente. O peso que carregava nos ombros parecia mais leve. Não que seus problemas tivessem desaparecido. Marcelo ainda estava ausente. O escritório ainda a marginalizava. Seus amigos ainda não sabiam como lidar com sua nova realidade. Mas agora havia uma luz no fim do túnel, um caminho possível que não tinha vislumbrado antes. No caminho para casa, decidiu fazer um desvio. Em vez de pegar o metrô direto para Pinheiros, desceu na estação Brigadeiro e caminhou até a Avenida Paulista, iluminada e agitada, mesmo àquela hora da noite. Localizou o edifício onde ficava o escritório de Renata. Não entraria, claro, já passava das 21 horas, mas queria ver com seus próprios olhos, como se precisasse de uma prova concreta de que existiam alternativas. Parada diante do edifício, Luísa permitiu-se sonhar com um futuro diferente do que havia planejado, mas não menos valioso. Um futuro onde ser mãe não significava renunciar à carreira e onde ser profissional não exigia o sacrifício da vida pessoal. Na manhã seguinte, ao chegar ao Almeida em Associados,
Enfrentou os olhares de sempre com uma nova postura. Não, mais cabisbaixa, não mais na defensiva. Havia uma serenidade em seus passos que desconcertou até mesmo Ricardo, que a encontrou no corredor. Bom dia, Luísa. Está se sentindo melhor hoje? Perfeitamente bem, Ricardo. Na verdade, nunca me senti tão clara sobre o que quero. Ele ergueu as sobrancelhas, surpreso com a mudança de atitude. Fico feliz em ouvir isso. E o que você quer? Luísa sorriu. Um sorriso que não alcançava os olhos. No momento, apenas cumprir meus compromissos com o escritório. Quanto ao futuro, estou descobrindo novos horizontes. A expressão confusa de Ricardo foi pequena compensação pelo tratamento dos últimos dias, mas Luísa sentiu uma satisfação genuína ao entrar em sua sala e fechar a porta. Aquela era a primeira vez em semanas que não se sentia vítima das circunstâncias, mas protagonista de sua própria história. Pegou o cartão de Renata novamente, admirando o logo elegante e a promessa que ele representava. Em seguida, abriu seu notebook e começou a pesquisar sobre direito das mulheres, maternidade no ambiente corporativo e empreendedorismo feminino. Uma ideia começava a se formar em sua mente, não apenas sobre como sobreviver à tempestade que enfrentava, mas como transformá-la em algo maior que si mesma. Novos horizontes, murmurou, acariciando levemente a barriga. Estamos prestes a explorar novos horizontes juntos. O que Luísa não sabia era que o reencontro com Renata era apenas o primeiro de uma série de encontros que transformariam sua vida de maneiras que jamais poderia imaginar. O café sereno ocupava o térreo de um casarão preservado na Rua dos Guelph, Pinheiros, a poucos quarteirões do apartamento de Luísa. Apesar da proximidade, ela nunca havia entrado ali. Sua rotina agitada de executiva não incluía momentos contemplativos em cafeterias de bairro. Seu café era sempre para a viagem, consumido entre uma reunião e outra. Mas naquela manhã de sábado, 2 semanas após o reencontro com Renata, Luísa empurrou a porta de madeira do café sereno, atraída pelo aroma de grãos recém-moídos e pela atmosfera acolhedora que se insinuava pelas janelas amplas. O interior era exatamente como o nome sugeria, sereno. Mesas de madeira rústica, estantes repletas de livros nas paredes, plantas pendendo do teto. Uma música instrumental tocava baixinho, criando uma atmosfera que convidava à reflexão. Não era o tipo de lugar que frequentaria no passado, mas sua vida estava mudando em tantos aspectos que uma nova cafeteria parecia o menor dos ajustes. Bom dia, primeira vez aqui? A voz grave e amigável veio de um senhor atrás do balcão. Cabelos brancos perfeitamente penteados, óculos de leitura pendurados numa cordinha no pescoço, avental verde escuro com o logo do café. É tão óbvio assim? Respondeu Luísa com um sorriso tímido. Conheço todos os meus clientes habituais e tenho boa memória para rostos, especialmente rostos bonitos. O elogio não tinha nada de invasivo ou desrespeitoso. Era apenas a observação gentil de um homem que parecia apreciar genuinamente as pessoas. Obrigada, moro aqui perto, mas nunca tive tempo de conhecer o lugar. E hoje tem? Digamos que estou reavaliando minhas prioridades. O senhor assentiu como se compreendesse perfeitamente o que ela queria dizer. Sou Antônio, mas todos me chamam de seu Antônio. Este café é meu há quase 30 anos. E você é... Luísa. Luísa Cardoso. Prazer, Luísa. O que vai ser hoje? Para alguém que está reavaliando prioridades, sugiro algo diferente do habitual. Que tal nosso café da casa com um toque de canela e cardamomo? Acompanha bem o bolo de fubá que acabou de sair do forno. Luísa normalmente pediria um expresso duplo sem açúcar, eficiente e funcional como tudo em sua vida. Mas seu Antônio estava certo. Era hora de experimentar algo novo. Parece perfeito. Escolha uma mesa. Levo para você. Luísa optou por uma mesa próxima à janela, de onde podia observar o movimento da rua. Tirou da bolsa o laptop que trouxera para trabalhar em algumas ideias que vinham fermentando desde a conversa com Renata.
Estava tão absorta em seus pensamentos que mal notou quando seu Antônio se aproximou com uma bandeja. Um café especial para uma manhã especial, disse ele, colocando na mesa uma xícara fumegante e um pedaço generoso de bolo. Se me permite a indiscrição, o que atrasa ao meu café numa manhã de sábado com esse olhar tão pensativo? Em circunstâncias normais, Luísa teria respondido com alguma frase educada, mas evasiva. No entanto, havia algo na presença tranquila de seu Antônio que inspirava confiança. Estou grávida, disse ela, surpreendendo-se com a própria franqueza. E isso virou minha vida de cabeça para baixo. Seu Antônio não demonstrou surpresa ou constrangimento, como tantos outros faziam quando ela mencionava a gravidez. Apenas puxou uma cadeira e sentou-se, como se aquela fosse a continuação natural de uma conversa entre velhos amigos. Filhos têm esse poder. Viram nossa vida do avesso e depois a colocam de volta no lugar. Só que de um jeito completamente diferente. Melhor na maioria das vezes. O senhor tem filhos? 2 e 5 netos, todos espalhados pelo mundo. São Francisco, Londres, Tóquio. Tecnologia moderna, sabe? Nos vemos toda semana por videochamada. Não é a mesma coisa que um abraço, mas é melhor que nada. Havia uma mistura de orgulho e saudade em sua voz que tocou Luísa profundamente. Eles não moram no Brasil? Não. Minha filha é engenheira de software nos Estados Unidos. Meu filho é chefe em Londres. Os netos estão crescendo com sotaques que mal entendo. Ele riu sem amargura. Vida de imigrante. E nós viemos de Portugal nos anos 60. Agora eles seguem seus próprios caminhos pelo mundo. E a senhora, sua esposa? Um véu de tristeza passou brevemente pelos olhos de seu Antônio. Helena nos deixou há 8 anos. Câncer. Foi rápido, ao menos. Sinto muito. Eu também. Todos os dias. Mas ela está aqui, disse, apontando para o coração. E neste café. Foi ideia dela, sabe? Quando chegamos a São Paulo, trabalhávamos em uma padaria no Bexiga. Ela sempre dizia que um dia teríamos nosso próprio negócio. Quando conseguimos, ela escolheu o nome. Sereno, disse ela, porque em meio à agitação da cidade, as pessoas precisam de um lugar sereno para respirar. Luísa tomou um gole do café, apreciando o sabor complexo realçado pelas especiarias. Ela estava certa. Este lugar tem alma. Obrigado. E você, Luísa? Também está buscando um pouco de serenidade em meio à tempestade? Acho que sim. Minha vida mudou completamente em poucas semanas. O pai do bebê se afastou, meu trabalho no escritório de advocacia está em risco, meus amigos mal sabem como agir perto de mim. É difícil quando as pessoas que deveriam apoiar são as primeiras a dar as costas. Exatamente. Mas conheci uma antiga colega de faculdade recentemente. Ela passou por algo parecido e criou seu próprio caminho. Tem um escritório de advocacia voltado para causas femininas. Isso me fez pensar em seguir seus passos. Luísa hesitou. Era a primeira vez que verbalizava o pensamento que vinha germinando em sua mente. Talvez, ou talvez algo diferente, mas na mesma linha. Algo que ajude mulheres que passam pelo que estou passando, que transforme minha experiência em algo útil para outras pessoas. Seu Antônio sorriu, e havia um brilho de aprovação em seus olhos. Sabe, o que Helena dizia? As maiores transformações nascem das maiores dificuldades. Quando um terremoto abala nossos alicerces, temos a chance de reconstruir algo mais forte, mais autêntico. Aquelas palavras pareciam feitas sob medida para o momento que Luísa vivia. Tomou mais um gole de café, sentindo uma clareza que não experimentava há semanas. O difícil é saber por onde começar. Pelo começo, naturalmente, respondeu seu Antônio com um sorriso tranquilo. E o começo é sempre uma pergunta simples. O que você tem a oferecer que ninguém mais pode? Luísa refletiu por um momento. Minha experiência no direito corporativo, minha rede de contatos, meu conhecimento sobre como grandes empresas funcionam e como discriminam. Isso me parece um excelente ponto de partida. A conversa fluiu naturalmente para outros temas: livros, música, a história do bairro. Quando Luísa consultou o relógio,
Surpreendeu-se ao ver que 2 horas haviam passado. Seu laptop permanecera fechado, mas ela não se arrependia. Aquela conversa inesperada com um estranho gentil havia sido mais esclarecedora do que qualquer pesquisa que pudesse ter feito. Preciso ir, tenho uma consulta médica em 1 hora. Quanto devo pelo café e o bolo? Nada. Primeira visita é por conta da casa. Mas, sem mas. Apenas prometa que voltará. Este velho aprecia uma boa conversa. E boas conversadoras estão ficando raras nestes tempos de telas e mensagens de texto. Voltarei com certeza. Obrigada, seu Antônio, por tudo. Ao sair do café sereno, Luísa sentia-se mais leve, como se parte do peso que carregava tivesse sido aliviado durante aquela conversa singela. Havia algo na sabedoria tranquila de seu Antônio que a lembrava de seu avô paterno, um homem de poucas palavras, mas precisas. Nos dias que se seguiram, o café sereno tornou-se um refúgio para Luísa. Todas as manhãs, antes de seguir para o escritório, passava por lá para um café rápido e algumas palavras com seu Antônio. Nos fins de semana, permitia-se longas horas em sua mesa favorita junto à janela, trabalhando em seu laptop enquanto observava a vida passar lá fora. Seu Antônio, percebendo seu interesse genuíno em transformar sua experiência em algo maior, começou a compartilhar com ela histórias de sua própria jornada empreendedora. Os desafios de abrir um negócio em um país estrangeiro, as dificuldades financeiras iniciais, os momentos de dúvida e os de celebração. O segredo não é evitar os erros, mas aprender com eles rapidamente, dizia ele. E lembre-se sempre, negócios são sobre pessoas. Se você realmente se importa com as pessoas que atende, elas sentirão isso e voltarão. Aos poucos, o que começara como conversas casuais transformou-se em uma espécie de mentoria informal. Luísa compartilhava suas ideias para um possível empreendimento, e seu Antônio oferecia insights baseados em décadas de experiência nos altos e baixos da vida empresarial. Estou pensando em organizar um evento, disse Luísa numa manhã de domingo, quase um mês após sua primeira visita ao café. Algo que reúna mães solo, advogadas, empresárias, um espaço para networking e apoio mútuo. Um evento único ou algo recorrente. Começaria com um para testar a ideia. Se funcionar, poderia se tornar regular. Seu Antônio considerou a proposta, acariciando a barba branca perfeitamente. A parada. Eventos são excelentes para criar comunidade. E comunidade é o que sustenta qualquer negócio a longo prazo. Ele fez uma pausa pensativo. Sabe, o segundo andar do café está praticamente inutilizado. Era onde Helena dava aulas, de culinária portuguesa, mas desde que ela partiu, uso apenas como depósito. Se quiser, pode realizar seu evento lá. Luísa ficou genuinamente tocada pela oferta. Seu Antônio, eu não poderia aceitar. Seria um abuso da sua gentileza. Que abuso nada. O espaço está lá, parado. Melhor ser usado para algo bom do que juntar poeira. Além disso, acrescentou com um sorriso maroto, sei reconhecer uma boa oportunidade de negócio quando vejo uma. Seu evento trará pessoas que provavelmente comprarão café e bolos. A generosidade pragmática de seu Antônio arrancou uma risada de Luísa. Colocando dessa forma, parece que estou fazendo um favor ao Senhor. Exatamente. Agora, vamos falar de datas e detalhes. Quando pretende realizar esse evento? Enquanto discutiam logística, capacidade do espaço e possíveis formatos, Luísa sentiu uma onda de gratidão pelo caminho inesperado que a vida havia tomado. Se não estivesse grávida, se não tivesse sido abandonada por Marcelo, se não tivesse reencontrado Renata, jamais teria entrado no café sereno e conhecido seu Antônio. Jamais teria descoberto essa nova direção para sua vida e carreira. Sabe, disse ela, interrompendo momentaneamente a discussão sobre sistemas de som. Às vezes penso que tudo isso, a gravidez, o abandono, as dificuldades no trabalho, aconteceu por uma razão. Seu Antônio assentiu, compreensivo. Helena diria que são os ventos da vida nos empurrando para onde precisamos estar, mesmo quando achamos que estamos perdidos. Sua esposa parecia ser uma mulher muito sábia. Era.
E você me lembra ela em muitos aspectos. A mesma determinação, a mesma capacidade de transformar obstáculos em oportunidades. O elogio aqueceu o coração de Luísa. Lá fora, São Paulo pulsava em seu ritmo frenético de domingo. Dentro do café sereno, porém, o tempo parecia fluir em outra velocidade, permitindo reflexão, crescimento e a descoberta de novos caminhos. Este evento será apenas o começo, disse Luísa, olhando para as anotações que havia feito. Tenho planos maiores, uma plataforma para conectar advogadas a mulheres que precisam de assistência jurídica, um fundo para apoiar mães empreendedoras, uma rede de mentoria para profissionais que enfrentam discriminação por causa da maternidade. Seu Antônio sorriu com aquele brilho característico nos olhos. Como disse antes, comece pelo começo, um passo de cada vez. Roma não foi construída em um dia, e os maiores carvalhos começam como pequenas sementes. Tem razão. Primeiro, o evento. Depois, veremos onde isso nos leva. O que Luísa não imaginava era que o evento que planejava com tanto cuidado seria o palco para uma reviravolta ainda maior em sua vida, uma que nem mesmo a sabedoria de seu Antônio poderia prever. Os preparativos para o evento no café sereno avançavam a todo vapor. Luísa havia batizado a iniciativa de Rede Maternal, um encontro que reuniria mães solo, advogadas e empresárias para compartilhar experiências e construir conexões profissionais. Com a ajuda de Renata, que abraçou a ideia com entusiasmo, conseguira confirmar a participação de palestrantes de peso. Uma juíza do Tribunal do Trabalho, especializada em casos de discriminação. Uma empresária que criara uma rede de creches com horário estendido para mães que trabalhavam em período integral e uma psicóloga especializada em maternidade e carreira. O segundo andar do Café Sereno, que estivera fechado por tanto tempo, ganhava nova vida sob a supervisão cuidadosa de seu Antônio. As antigas mesas de aula de culinária foram substituídas por um arranjo mais apropriado para o formato do evento. As paredes, antes um tanto desbotadas, receberam uma nova pintura em tons suaves de verde-água, a mesma cor da fachada, criando uma identidade visual para o espaço. Helena aprovaria essa transformação, comentou seu Antônio enquanto ajudava a posicionar as cadeiras. Ela sempre acreditou que espaços têm energia própria e que precisam ser renovados de tempos em tempos. Luísa, agora com quase 4 meses de gravidez, sentia uma mistura de ansiedade e empolgação. Sua barriga começava a ficar mais visível e ela já não se esforçava para escondê-la sob blazers largos no escritório. A relação com o Almeida em Associados continuava tensa, mas havia mudado de natureza. Se antes Luísa se sentia diminuída, agora estava simplesmente desapegada. Cumpria suas obrigações com a mesma excelência de sempre, mas seu coração e sua criatividade estavam investidos no projeto da Rede Maternal. Em casa, na noite anterior à consulta que revelaria o sexo do bebê, Luísa preparava os últimos detalhes para o evento quando o telefone tocou. Era Daniela, sua antiga melhor amiga, que praticamente desaparecera desde o anúncio da gravidez. "Oi, Dani", atendeu Luísa, sem conseguir esconder a surpresa na voz. "Luísa, quanto tempo... Como você está?" Havia um tom estranho na voz de Daniela, uma mistura de constrangimento e curiosidade. "Estou bem, ocupada, mas bem. E você?" "Também. Olha, eu soube do seu evento, a Rede Maternal. Parece interessante." Luísa ficou momentaneamente sem palavras. Não havia divulgado amplamente o evento. As vagas foram preenchidas rapidamente através do grupo de gestantes e da rede de contatos de Renata. "Como você soube? São Paulo é menor do que parece, né?" Uma amiga da academia conhece a Renata e mencionou: "Eu queria saber se ainda há vagas." A hesitação era perceptível na voz de Daniela. Luísa sentiu uma pontada de mágoa ao lembrar como a amiga se afastara justamente quando mais precisava de apoio, mas também sentiu algo inesperado. Compaixão. Talvez Daniela estivesse genuinamente arrependida. "As inscrições já fecharam, mas posso abrir uma exceção para você. Afinal,
Fomos amigas por tanto tempo. Obrigada, Lu, eu sei que não tenho sido a melhor amiga nos últimos meses. É que... Bem, foi um choque. Você sempre foi tão focada na carreira, tão determinada, a não deixar nada atrapalhar seus planos. Quando soube da gravidez, não soube como reagir. Eu também não, Dani. Foi um choque para mim também, mas estou aprendendo a adaptar meus planos, não a abandoná-los. A conversa seguiu por alguns minutos, com Daniela demonstrando um interesse genuíno pelos novos projetos de Luísa. Ao desligar, Luísa percebeu que, apesar da mágoa inicial, não guardava ressentimentos. A gravidez estava lhe ensinando uma lição valiosa sobre perdão e sobre como relacionamentos podem evoluir em direções inesperadas. Na manhã seguinte, Luísa acordou com uma ansiedade quase infantil. Era o dia da ultrassonografia morfológica. O exame que revelaria não apenas o sexo do bebê, mas confirmaria que tudo estava bem com seu desenvolvimento. Marcara o exame em uma clínica de ponta no Itaim Bibi, recomendada pela doutora Patrícia, sua obstetra. Nervosa? Perguntou a médica ao encontrá-la na sala de espera. Um pouco. Acho que é normal, não é? Completamente normal. Mas não se preocupe. Estou aqui para responder todas as suas dúvidas. A sala de exames era acolhedora, com luzes suaves e uma tela grande posicionada de modo que Luísa pudesse ver claramente as imagens. Deitou-se na maca, sentindo o gel frio em sua barriga, enquanto a doutora Patrícia posicionava o transdutor. Vamos ver como está esse bebê, murmurou a médica concentrada na tela. Os primeiros sons encheram a sala. O batimento cardíaco rápido e forte que Luísa já conhecia das consultas anteriores. A imagem, porém, parecia confusa para seus olhos inexperientes. Interessante, comentou a doutora Patrícia, ajustando o equipamento. Está tudo bem? Tay perguntou Luísa, sentindo um frio na barriga que nada tinha a ver com o gel. A médica sorriu tranquilizadora. Está tudo perfeitamente bem, só estou tentando confirmar algo. Mais alguns movimentos do transdutor, mais alguns ajustes na máquina. Então, a doutora Patrícia virou-se para Luísa com uma expressão que misturava surpresa e alegria. Luísa, tenho uma notícia importante. Não estamos vendo apenas um bebê aqui. Como assim? Não entendo. Você está esperando trigêmeos. O mundo pareceu girar ao redor de Luísa. Trigêmeos. 3 bebês? Sua mente, sempre tão rápida para processar informações complexas, em casos jurídicos, parecia incapaz de assimilar aquela simples frase. Tem certeza? A doutora Patrícia apontou para a tela, indicando 3 formas distintas. Absoluta. Veja aqui, aqui e aqui. 3 bebês separados, cada um com sua própria placenta. Isso significa que são trigêmeos fraternos, como se fossem 3 irmãos que aconteceram de ser concebidos ao mesmo tempo. Luísa observava a tela, maravilhada e aterrorizada simultaneamente. 3 batimentos cardíacos, 3 pequenas vidas crescendo dentro dela. 3 vezes mais responsabilidade, 3 vezes mais amor, 3 vezes mais desafio. Eu não sei o que dizer. É uma notícia e tanto, eu sei. Trigêmeos espontâneos são bastante raros, aproximadamente 1 em cada 8.000 gestações. Sua gravidez agora é considerada de alto risco, mas não se assuste com esse termo. Significa apenas que faremos um acompanhamento mais próximo. As palavras da médica pareciam vir de muito longe. A mente de Luísa rodava em um turbilhão de pensamentos. Como cuidaria de 3 bebês sozinha? Como sustentaria 3 crianças? Onde os acomodaria em seu apartamento de 2 quartos? E o sexo? Perguntou quase automaticamente, agarrando-se a uma pergunta simples para não se perder no tsunami de questões mais complexas. Temos 2 meninas e um menino, todos perfeitamente saudáveis, com desenvolvimento adequado para a idade gestacional. 2 meninas e um menino, 3 filhos. A realidade começava lentamente a se assentar. Ao sair da clínica, Luísa caminhava como se estivesse em transe. 3 cópias do exame na bolsa, 3 batimentos cardíacos ecoando em sua memória. Instintivamente, dirigiu-se ao café sereno. Precisava da sabedoria tranquila de seu Antônio. O café estava relativamente vazio àquela hora da manhã.
Seu Antônio atendia um cliente no balcão, mas ao ver Luísa, notou imediatamente que algo havia mudado. Notícias do ultrassom? Perguntou ele quando ela se aproximou. Trigêmeos, respondeu Luísa, a palavra ainda soando estranha em seus lábios. Estou esperando trigêmeos. Os olhos de seu Antônio se arregalaram por um momento, mas logo seu rosto se abriu em um sorriso caloroso. Deus escreve certo por linhas tortas, não é mesmo? Quando você acha que está perdendo algo, a vida te dá em triplo. Aquelas palavras simples ditas com tanta naturalidade provocaram as primeiras lágrimas de Luísa desde que recebera a notícia. Não eram lágrimas de medo ou tristeza, mas de uma emoção profunda e inominável, uma mistura de gratidão, espanto e um amor que já começava a se multiplicar. 3 bebês, seu Antônio. Como vou dar conta? Da mesma forma que dá conta de tudo na vida, um dia de cada vez com coragem e adaptabilidade. Ele fez uma pausa, servindo a ela uma xícara de chá de camomila que não havia pedido, mas que ele intuíra que precisava. Sabe, quando Helena e eu chegamos ao Brasil, tínhamos apenas uma mala cada um e algumas centenas de escudos convertidos em cruzeiros. Não falávamos a língua, não conhecíamos ninguém. Pareceu impossível no começo, mas construímos uma vida aqui, criamos 2 filhos maravilhosos, abrimos este café. É diferente, protestou Luísa fracamente. O senhor tinha Helena ao seu lado. E você tem a si mesma, que pelo que venho observando nestes meses, é uma força considerável. Além disso, acrescentou com um sorriso gentil, agora tem também um velho português intrometido e uma rede de mulheres impressionantes que está ajudando a construir. Luísa sorriu através das lágrimas. Havia verdade nas palavras dele. Não estava mais sozinha como nos primeiros dias, após o abandono de Marcelo. Tinha Renata, o grupo de gestantes, as novas conexões que fizera através da organização do evento da rede maternal. Preciso contar para meus pais, disse ela, subitamente lembrando-se de mais uma complicação. A reação inicial deles à notícia da gravidez havia sido tão decepcionante que as conversas desde então eram superficiais e breves. Como reagiriam à notícia dos trigêmeos? Quero usar meu telefone. A linha do café é mais confiável que esses celulares modernos, para ligações de longa distância. Obrigada, mas prefiro processar tudo isso antes. Acho que vou para casa descansar um pouco. A médica disse que preciso redobrar os cuidados agora. Faça isso e lembre-se, cada desafio traz consigo as sementes de sua própria solução. Com essas palavras reconfortantes ecoando em sua mente, Luísa voltou para casa. Ao entrar no apartamento, olhou ao redor com novos olhos, imaginando onde colocaria 3 berços, como organizaria o espaço para acomodar 3 recém-nascidos. Seria necessário se mudar, encontrar um lugar maior, talvez em um bairro menos central e mais acessível financeiramente. Sentou-se na cama, pegou o celular e, respirando fundo, ligou para Marcelo. Não porque esperasse que ele voltasse ou assumisse responsabilidades, mas porque ele tinha o direito de saber. O telefone tocou várias vezes antes de cair na caixa postal, como acontecia frequentemente nos últimos meses. Marcelo, sou eu, Luísa. Sei que provavelmente não quer falar comigo, mas precisava te informar. Fiz o ultrassom hoje. Estou esperando trigêmeos, 2 meninas e um menino. Não estou ligando para cobrar nada. Apenas achei que deveria saber. Se quiser conversar, você tem meu número. Desligou, sentindo-se estranhamente leve. Havia feito sua parte. O restante dependia dele. O que Luísa não sabia era que aquela mensagem desencadearia uma reação que mudaria novamente o curso de sua história. Naquele mesmo momento, a quilômetros dali, Marcelo Albuquerque ouvia a mensagem com uma expressão de absoluto choque no rosto. Trigêmeos. A palavra reverberava em sua mente como um sino em uma catedral vazia, ecoando e amplificando-se até preencher todo o espaço disponível. 3 filhos. 3 vidas pelas quais seria eternamente responsável, mesmo que tivesse escolhido se afastar. 3 crianças que cresceriam conhecendo sua ausência, seu abandono.
A realidade que havia evitado confrontar agora se apresentava triplicada, impossível de ignorar ou racionalizar. Sentado em seu consultório no Hospital das Clínicas, Marcelo cobriu o rosto com as mãos, sentindo o peso de suas escolhas como nunca antes. O que havia feito? Que tipo de homem havia se tornado? 3 dias haviam se passado desde que Luísa deixara a mensagem sobre os trigêmeos, e Marcelo ainda não retornara. Ela não esperava realmente uma resposta. Havia deixado o recado mais por uma questão de consciência do que por esperança. Sua vida agora seguia um novo rumo, independente das escolhas dele. Os preparativos para o evento da rede maternal estavam na fase final. Naquela manhã de sábado, Luísa encontrava-se no 2º andar do Café Sereno, verificando os últimos detalhes. O espaço havia sido completamente transformado. Cadeiras dispostas em semicírculo diante de uma pequena mesa para as palestrantes, um projetor instalado, arranjos simples de flores do campo espalhados estrategicamente. Na entrada, uma mesa com crachás e pastas contendo material informativo aguardava as participantes. "Está perfeito", disse Renata, admirando o ambiente. "Quantas confirmações temos?" 48, respondeu Luísa, consultando a lista em seu tablet. "Praticamente lotado. E pensar que organizamos tudo isso em menos de 2 meses. Você é realmente eficiente, Luísa." O elogio aqueceu seu coração. Eficiência sempre foi seu ponto forte no trabalho, mas ver essa qualidade aplicada a um projeto tão pessoal, tão significativo, trazia uma satisfação diferente. "Não poderia ter feito sem você, Renata. Sem você, sem o seu Antônio." Falando no velho sabido, onde ele está, foi buscar mais cadeiras em um depósito que tem no subsolo. Aparentemente, ainda guardava o mobiliário das aulas de culinária da esposa. Enquanto ajustavam os últimos detalhes, o celular de Luísa vibrou. Ela o tirou da bolsa distraidamente, esperando alguma mensagem de confirmação de última hora de uma das palestrantes. Ao ver o nome na tela, porém, seu coração deu um salto. "Marcelo, tudo bem?" perguntou Renata, notando a súbita palidez no rosto da amiga. "É o pai dos bebês." Renata ergueu as sobrancelhas, surpresa. "Depois de todo esse tempo? O que ele quer? Não sei, é uma mensagem de texto." Com dedos levemente trêmulos, Luísa abriu a mensagem. "Luísa, precisamos conversar. É importante. Posso passar no seu apartamento hoje à noite, Marcelo?" Direto e sem rodeios, típico dele. Nenhuma menção aos trigêmeos, nenhuma desculpa pelo silêncio prolongado, nenhuma explicação pela súbita necessidade de contato. "Ele quer me ver, hoje à noite. E você vai recebê-lo?" Luísa hesitou. Uma parte dela queria dizer não, fechar aquela porta definitivamente. Afinal, ele tivera meses para procurá-la, para demonstrar qualquer interesse pela gravidez. Por quê? Agora? Por que após saber dos trigêmeos? Acho que sim, ele tem o direito de saber mais sobre os bebês. E eu preciso dessa conversa para encerrar esse capítulo de vez. Renata assentiu compreensiva. "Se precisar de apoio, estarei a uma ligação de distância. Posso aparecer em 15 minutos se as coisas ficarem estranhas." "Obrigada, mas acho que consigo lidar com isso." Marcelo nunca foi um homem violento ou descontrolado, apenas covarde, quando enfrentado com algo que não estava em seus planos. "Bem, 3 bebês certamente não estavam nos planos dele", comentou Renata com um leve sorriso. "Nem nos seus, imagino." "Definitivamente não. Mas estou começando a acreditar que são exatamente o que eu precisava para realmente encontrar meu caminho." As 2 amigas trocaram um olhar de entendimento profundo. A vida tinha uma forma curiosa de nos levar exatamente para onde precisávamos estar, mesmo que através de rotas tortuosas e inesperadas. "Vamos terminar isso aqui", disse Luísa, guardando o celular sem responder à mensagem. "O evento de hoje é minha prioridade agora." A tarde transcorreu em um turbilhão de atividades. O evento, marcado para as 15 horas, começou pontualmente. A sala estava repleta. Além das 48 inscritas, algumas convidadas de última. Ora se apertavam em cadeiras adicionais, providenciadas por seu Antônio. O público era diverso. Mães solo em diferentes estágios da maternidade,
desde gestantes como Luísa até mulheres com filhos adolescentes, advogadas interessadas em causas femininas, empresárias curiosas sobre o conceito de negócios com impacto social. Luísa, vestindo um vestido solto que acomodava confortavelmente sua barriga de 4 meses, agora mais proeminente devido aos trigêmeos, abriu o evento com um breve discurso sobre sua própria jornada. Há 4 meses, quando descobri que estava grávida, senti como se o mundo estivesse desabando sobre minha cabeça. Perdi o apoio do pai dos meus filhos, vi minha carreira ameaçada, senti o julgamento velado de amigos e familiares. Foi o momento mais solitário da minha vida. Um silêncio atento preenchia a sala. Muitas cabeças assentiam em reconhecimento. Mas então algo começou a mudar. Encontrei um grupo de apoio a gestantes. Reencontrei uma amiga da faculdade que havia passado por situação semelhante. Conheci um mentor inesperado, disse, com um sorriso na direção de seu Antônio, que observava orgulhoso do fundo da sala. E percebi que aquilo que parecia um fim era, na verdade, um começo difícil, assustador, mas também cheio de possibilidades. Enquanto falava, Luísa sentia uma confiança crescente. Não era mais a mulher devastada dos primeiros dias após o abandono de Marcelo. Era uma mulher em plena transformação, construindo algo significativo a partir de sua própria dor. A rede maternal nasce desse entendimento, de que momentos de crise podem ser catalisadores de mudança positiva, especialmente quando não estamos sozinhas. Nosso objetivo é criar uma comunidade de apoio mútuo, onde conhecimento, experiência e oportunidades possam ser compartilhados entre mulheres que enfrentam desafios semelhantes. As palmas que se seguiram foram calorosas e genuínas. Luísa apresentou então as palestrantes, dando início a uma tarde de discussões ricas e conexões significativas. Durante o coffee break, servido por seu Antônio e 2 funcionários do café, Luísa circulava entre as participantes, absorvendo feedback, trocando contatos, ouvindo histórias que ecoavam a sua própria experiência. Estava tão absorta que quase não notou a figura que observava discretamente da escada, Daniela, sua antiga melhor amiga, que chegara atrasada e assistira à sua apresentação com uma expressão de surpresa e admiração. "Lu, isso foi incrível", disse Daniela quando finalmente conseguiram um momento a sós. "Você está radiante." "Obrigada, Dani. Ainda estou processando tudo isso, mas pela primeira vez em meses, sinto que estou no caminho certo. Eu sinto muito por não ter estado ao seu lado desde o início. Fui uma péssima amiga. Não se preocupe com isso. Cada um reage como pode diante de situações inesperadas. O importante é que está aqui agora." As duas se abraçaram, selando uma reconciliação que semanas antes Luísa teria considerado improvável. Mais uma ponte reconstruída, mais um relacionamento transformado pela jornada que vivenciava. O evento estendeu-se até o início da noite, terminando com uma rodada de networking onde as participantes compartilhavam contatos e ideias para colaborações futuras. Quando a última convidada se despediu, Luísa desabou em uma cadeira exausta, mas profundamente satisfeita. "Foi um sucesso absoluto", declarou Renata, sentando-se ao seu lado. "Já temos pedidos para uma segunda edição." "E para expandir o formato", acrescentou seu Antônio, juntando-se a elas com uma garrafa de espumante sem álcool e 3 taças. "2 senhoras me perguntaram se o espaço estaria disponível para workshops regulares." "Parece que temos um negócio nascendo aqui", sorriu Luísa, aceitando a taça que ele oferecia. "A rede maternal", propôs Renata, erguendo sua taça. "E a sua fundadora visionária." "E aos trigêmeos", completou seu Antônio com um sorriso caloroso. "Os catalisadores dessa revolução." Enquanto brindavam, Luísa sentiu uma onda de gratidão. Em meio a todas as incertezas, uma coisa estava clara. Não estava mais sozinha. Havia construído ao seu redor uma rede de apoio genuíno, de pessoas que acreditavam nela e na sua visão. Ao voltar para casa naquela noite, a realidade da iminente visita de Marcelo voltou a pesar em seus pensamentos. O que ele queria? Por que agora? Estava preparada para qualquer cenário, desde um pedido formal de reaproximação
até uma tentativa de negociar algum tipo de acordo legal sobre os filhos. O que não esperava, porém, era o que encontrou ao chegar ao seu prédio. Marcelo estava sentado no hall de entrada, claramente desconfortável sob o olhar desconfiado do porteiro. Ao vê-la, levantou-se imediatamente, uma expressão indisfarçável de choque ao notar sua barriga. Luísa, Você poderia ter esperado que eu respondesse sua mensagem, disse ela, mantendo a voz calma, mas firme. Não confirmei que estaria em casa esta noite. Eu sei, me desculpe, mas precisava te ver. Precisava confirmar. Confirmar o quê? A gravidez? Os trigêmeos? Você achou que eu estava mentindo? Ele parecia genuinamente constrangido. Não, não é isso. Eu só precisava ver com meus próprios olhos. Enfrentar a realidade que venho evitando há meses. Luísa observou o homem à sua frente. Marcelo parecia mais magro, com olheiras profundas e o cabelo menos cuidado do que costumava manter. Algo havia mudado nele, era evidente. Vamos subir, disse ela finalmente. Não vamos ter essa conversa no saguão do prédio. No apartamento, Luísa indicou o sofá para que ele se sentasse, enquanto ela optou pela poltrona oposta, mantendo uma distância deliberada. Estou ouvindo, disse, cruzando os braços protetoramente sobre a barriga. Marcelo respirou fundo, como quem reúne coragem para um mergulho em águas desconhecidas. Primeiro, quero pedir desculpas, pelo modo como reagi à notícia da gravidez, pelo modo como te abandonei, por tudo. Foi imperdoável. Por que agora, Marcelo? O que mudou? Tudo mudou. Eu mudei. Quando você me contou sobre a gravidez, entrei em pânico. Só conseguia pensar na minha carreira, nos meus planos, no que um filho significaria para tudo isso. Foi egoísta e covarde. Eu sei. Ele fez uma pausa, passando as mãos pelo rosto em um gesto de cansaço e arrependimento. Tentei seguir em frente, fingir que nada havia acontecido. Mergulhei no trabalho como nunca antes, mas não conseguia parar de pensar em você, no bebê. E então veio sua mensagem sobre os trigêmeos. E isso mudou tudo? Perguntou Luísa sem conseguir esconder o ceticismo na voz. 3 bebês são mais dignos do seu interesse do que um? Não é isso, protestou ele. A mensagem foi um choque, sim, mas também um despertar. Percebi que estava fugindo de algo que me definiria para sempre, quer eu assumisse ou não. Sou o pai dessas crianças. Se me afastasse agora, que tipo de homem eu seria? Que tipo de médico que jurou dedicar a vida a cuidar dos outros, mas abandonou os próprios filhos? Havia uma sinceridade em suas palavras que Luísa não esperava. O Marcelo que conhecera era sempre tão controlado, tão racional. Este homem à sua frente parecia vulnerável, quase quebrado. Não estou pedindo que me perdoe, continuou ele. Nem estou esperando que voltemos ao que éramos antes. Só quero a chance de fazer parte da vida deles, de assumir minha responsabilidade, de tentar ser um pai presente, mesmo que à distância. À distância? Se você preferir assim, entendo. Se não me quiser por perto. Mas quero que saiba que estou disposto a fazer o que for preciso. Suporte financeiro, é claro, mas mais que isso. Quero estar presente nas consultas médicas, nas decisões importantes, no dia a dia deles, se você permitir. Luísa observou em silêncio, tentando processar tudo o que ouvia. Parte dela queria acreditar, queria aceitar aquela oferta de paz, de parceria na criação dos filhos. Outra parte, porém, lembrava-se vividamente da dor do abandono, do modo como ele descartara tudo o que haviam construído juntos. Como posso confiar em você, Marcelo? Como posso saber que não vai entrar em pânico novamente quando as coisas ficarem difíceis? Porque vão ficar. 3 recém-nascidos não são brincadeira. Não posso provar com palavras, admitiu ele. Só com ações ao longo do tempo. Mas estou comprometido a tentar. Venho pensando muito nas últimas semanas, reavaliando minhas prioridades, meus valores. Percebi que estive perseguindo uma ideia de sucesso que não me faz feliz, que não me realiza como ser humano. Algo na forma como ele falava tocou Luísa. Era o mesmo tipo de reflexão que ela própria vinha fazendo,
desde que sua vida virara de cabeça para baixo. Soube do evento que você organizou hoje, disse ele, surpreendendo-a. Como soube disso? Daniela me contou. Encontrei com ela no hospital há alguns dias. Ela mencionou a rede maternal. Falou sobre o trabalho incrível que você está fazendo. Fiquei orgulhoso, Luísa, mesmo não tendo o direito de sentir isso. A menção a Daniela a pegou de surpresa. Então sua amiga havia se reconciliado com Marcelo antes mesmo de procurá-la? Havia algo calculado naquilo tudo? Como se lesse seus pensamentos, Marcelo acrescentou. Não pedi a ela que intercedesse por mim. Na verdade, ela deixou bem claro que eu havia sido um completo idiota e que você estava seguindo em frente, construindo algo significativo sem mim. Um pequeno sorriso escapou dos lábios de Luísa. Isso soava como a Daniela que conhecia. Além do evento, soube que você pretende criar uma plataforma para conectar advogadas a mulheres que precisam de assistência jurídica. É um projeto incrível. Como sabe disso? Pesquisei. Encontrei algumas menções online, em grupos de direito. Você está causando um impacto, Luísa, transformando sua experiência em algo que ajuda outras pessoas. É admirável. O elogio parecia genuíno, sem qualquer traço de condescendência. Luísa sentia-se dividida. Uma parte dela apreciava o reconhecimento, outra desconfiava da súbita mudança de atitude. O que você realmente quer, Marcelo? Ele hesitou por um momento, como se reunisse coragem para um último mergulho. Quero ajudar com o evento, com a rede maternal, com tudo o que você está construindo. Tenho contatos no hospital. Posso conectá-la a pediatras, obstetras, psicólogos que poderiam participar de futuros eventos. Posso ajudar a expandir o alcance do projeto. De todas as coisas que esperava ouvir, essa era a mais surpreendente. Não era apenas uma tentativa de reaproximação pessoal, mas um interesse genuíno em seu trabalho, em sua nova missão. Por quê? Porque acredito no que você está fazendo. Porque quero ser parte de algo significativo, algo que faça diferença na vida das pessoas. E porque quero que nossos filhos cresçam orgulhosos de seus pais. De ambos. A menção aos filhos no plural fez Luísa instintivamente acariciar a barriga. 3 pequenas vidas que mudariam tudo, que já estavam mudando tudo. Não estou pedindo uma resposta agora, disse Marcelo, levantando-se. Sei que precisa de tempo para pensar, para decidir se pode confiar em mim novamente, mesmo que apenas como parceiro nesse projeto. Apenas considere a possibilidade. Ao se dirigir à porta, ele parou e se virou, com uma expressão de vulnerabilidade que Luísa jamais havia visto em seu rosto. Sinto muito, Luísa, por tudo. Espero que um dia possa me perdoar, mesmo que nunca mais sejamos o que fomos, mesmo que nunca me ame novamente. Espero que possamos construir algo novo, por eles. E com essas palavras, ele saiu, deixando Luísa sozinha com pensamentos turbilhonantes e uma decisão impossível pela frente. 2 semanas se passaram desde a visita inesperada de Marcelo. 2 semanas em que Luísa oscilou entre a desconfiança e a esperança, entre a mágoa do passado e as possibilidades do futuro. Não respondera imediatamente à sua proposta. Precisava de tempo para processar, para pesar os prós e contras, para consultar aqueles em quem confiava. O que você acha que devo fazer? A perguntou a seu Antônio durante uma de suas visitas matinais ao Café Sereno. O velho português, sábio como sempre, considerou a questão enquanto preparava um chá de ervas para ela. A vida raramente nos oferece soluções perfeitas. Luísa, apenas caminhos imperfeitos que precisamos percorrer da melhor forma possível. A pergunta não é se ele merece uma segunda chance, mas se você está disposta a concedê-la, não por ele, mas por você e pelos seus filhos. Tenho medo de me arrepender, de ser ingênua, de deixá-lo entrar na vida dos meus filhos apenas para vê-lo partir novamente quando as coisas ficarem difíceis. O medo é um conselheiro útil, mas um péssimo mestre, respondeu seu Antônio, colocando a xícara fumegante à sua frente. Escute-o, mas não deixe que ele dite todas as suas decisões. Renata, por sua vez, ofereceu uma perspectiva mais pragmática. Teste as águas.
sugeriu ela durante um almoço no escritório da Sampaio Advocacia Feminina. Permita que ele participe de alguns aspectos específicos do projeto, algo limitado e observável. Veja como ele se comporta, se cumpre o que promete, se realmente está comprometido, mas mantenha limites claros, especialmente em relação aos bebês. E se ele estiver apenas manipulando a situação, tentando voltar para a minha vida por culpa ou por algum senso distorcido de obrigação? Então você descobrirá logo. Homens como Marcelo não conseguem manter uma fachada por muito tempo quando confrontados com responsabilidades reais. O conselho mais surpreendente, no entanto, veio de Daniela durante um café após o expediente. Eu o vi no hospital várias vezes nas últimas semanas, contou ela. Ele parece diferente, Lu, mais centrado, mais humano de alguma forma, menos obcecado com a carreira, mais reflexivo. Um dos enfermeiros me disse que ele vem recusando algumas cirurgias de prestígio para se dedicar a casos de pacientes sem recursos. Isso não é o Marcelo que conhecíamos. Pessoas mudam quando querem algo, argumentou Luísa cética. Ou quando são forçadas a confrontar quem realmente são, rebateu Daniela. Olha, não estou defendendo o que ele fez. Foi horrível, imperdoável. Mas talvez valha a pena dar a ele a chance de mostrar esse novo Marcelo, não por ele, mas pelos seus filhos. Era a segunda vez que ouvia esse argumento. Não por ele, mas pelos seus filhos. E havia verdade nisso. A decisão não era apenas sobre perdoar Marcelo ou permitir que ele voltasse à sua vida. Era sobre que tipo de pai seus filhos teriam, que tipo de relação familiar construiriam juntos, mesmo que não fossem mais um casal. Depois de muito refletir, Luísa finalmente enviou uma mensagem. Podemos conversar sobre sua proposta. Café, sereno amanhã às 10 horas. A resposta veio quase instantaneamente. Estarei lá, obrigado pela oportunidade. Na manhã seguinte, Luísa chegou ao café deliberadamente alguns minutos atrasada, querendo evitar a ansiedade de esperar. Marcelo já estava lá, conversando animadamente com seu Antônio no balcão. Ao vê-la, levantou-se imediatamente, um misto de nervosismo e esperança em seu rosto. Bom dia, disse ele, hesitando entre um aperto de mão formal e algo mais pessoal. Optou por um gesto intermediário, um toque leve no braço dela. Bom dia, respondeu Luísa, dirigindo-se à sua mesa habitual junto à janela. Vejo que já conheceu o seu Antônio. Um homem fascinante. Estava me contando sobre como veio de Portugal nos anos 60. Ele tem esse efeito nas pessoas. Faz com que abram seus corações em minutos. Um breve silêncio se estabeleceu entre eles, carregado de palavras não ditas e sentimentos complexos. Foi Marcelo quem o quebrou primeiro. Obrigado por aceitar me encontrar. Sei que não foi uma decisão fácil. Não foi, confirmou Luísa, mantendo a voz firme. Mas estou disposta a ouvir mais sobre sua proposta de colaboração no projeto. Estive pensando bastante desde nossa última conversa. Pesquisei mais sobre a rede maternal, li os materiais do evento, até falei com algumas participantes que conheço do hospital. E fiquei ainda mais impressionado. O que você está construindo é exatamente o que tantas mulheres precisam. Não apenas apoio emocional, mas ferramentas práticas, conexões profissionais, um caminho concreto para seguir em frente. Havia uma sinceridade em sua voz que era difícil ignorar. Luísa permitiu-se observá-lo mais atentamente. O Marcelo à sua frente parecia simultaneamente familiar e estranho. Os mesmos traços físicos, a mesma voz, mas algo fundamentalmente diferente na postura, no olhar, na energia que emanava. O que exatamente você está propondo? Perguntou, ela indo direto ao ponto. Gostaria de contribuir em duas frentes. Primeiro, conectando a rede maternal a profissionais de saúde, não apenas para palestras ou consultorias, mas para um apoio contínuo, estruturado. Imagina uma espécie de rede de atendimento voluntário, onde médicos, enfermeiros, psicólogos possam oferecer algumas horas por mês para mães que não têm acesso a cuidados adequados. Isso exigiria uma infraestrutura considerável. Sim, e é aí que entra a segunda parte da proposta.
Tenho alguns contatos com fundações de apoio à saúde materno-infantil. Acredito que podemos conseguir financiamento para expandir o projeto, talvez até estabelecer uma sede física permanente. A proposta era ambiciosa, muito além do que Luísa havia imaginado inicialmente para a rede maternal. Mas havia um potencial inegável naquelas ideias. Por que isso é tão importante para você agora, Marcelo? Seja honesto. Ele considerou a pergunta por um momento, como se buscasse as palavras exatas para expressar algo profundamente pessoal. Nos últimos meses, venho questionando o tipo de pessoa que me tornei. O tipo de médico. Entrei na medicina para fazer diferença na vida das pessoas, mas em algum momento do caminho, perdi esse propósito. Tornou-se uma questão de prestígio, de status, de construir uma carreira brilhante à custa de tudo o mais, inclusive das pessoas que eu amava. Fez uma pausa, tomando um gole do café que seu Antônio discretamente colocara à sua frente. Quando você me contou sobre a gravidez, entrei em pânico, não porque não quisesse filhos, mas porque temia que eles atrapalhariam meus planos perfeitamente traçados. Foi egoísta e covarde. E então, quando soube dos trigêmeos, foi como se o universo estivesse me dando um tapa na cara, dizendo: acorde, isso é maior que você e seus planos. Luísa ouvia, dividida entre a empatia pela jornada de autoconhecimento que ele descrevia e a cautela aprendida a duras penas. Isso tudo soa muito bonito, Marcelo, mas palavras são fáceis. Como posso confiar que não é apenas uma fase, um impulso momentâneo de culpa, que vai passar quando a realidade de 3 bebês chorando ao mesmo tempo se impuser? É uma pergunta justa, concedeu ele. Não posso provar minhas intenções apenas com palavras. Por isso estou propondo começarmos por esse projeto profissional. Algo concreto, onde você pode ver meu compromisso em ação antes de decidir se quer me permitir um papel mais ativo na vida das crianças. Era uma abordagem sensata. Luísa tinha que admitir. Permitia que ela observasse seu comportamento em um contexto menos carregado emocionalmente, menos pessoal. Digamos que eu aceite, disse ela finalmente. Como funcionaria na prática? Podemos começar com o planejamento do próximo evento da rede maternal. Eu apresentaria os contatos médicos, ajudaria a estruturar a parte de saúde, ficaria responsável por essa frente específica. Você manteria o controle geral do projeto, é claro. Seria sua a palavra final em todas as decisões. A proposta era tentadora. A expertise médica de Marcelo e seus contatos no setor de saúde poderiam realmente elevar o projeto a um novo patamar. E trabalhar juntos em algo construtivo poderia ser uma forma de reconstruir, se não o relacionamento romântico, ao menos uma parceria funcional pelo bem dos filhos que estavam por vir. Vou pensar a respeito, disse Luísa, não querendo tomar uma decisão precipitada, por mais atraente que a oferta parecesse. Conversar com Renata, com a equipe que já está envolvida no projeto. Claro, entendo perfeitamente. Leve o tempo que precisar. Quando se despediram, havia uma leveza entre eles que não existia há meses. Não era perdão, ainda não, mas talvez o início de um caminho para algo novo. Não o que foram, mas algo diferente, possivelmente até melhor. Nos dias que se seguiram, Luísa apresentou a proposta de Marcelo a Renata e aos outros colaboradores da rede maternal. As reações foram mistas, cautela principalmente, mas também reconhecimento do potencial de expansão que aquela parceria representava. Acho que devemos tentar, opinou Renata após uma longa discussão. Com limites claros e expectativas bem definidas. Se não funcionar, sempre podemos reavaliar. E assim, quase um mês após sua reaparição, Marcelo oficialmente juntou-se à equipe da rede maternal, responsável pela área de saúde e bem-estar. O teste começara. Para surpresa de Luísa, e secretamente para seu alívio, Marcelo mostrou-se um colaborador exemplar, profissional, respeitoso dos limites estabelecidos, cumpridor de prazos e compromissos. Mais que isso, trazia um entusiasmo genuíno para o projeto, uma energia renovada que contagiava toda a equipe. Em apenas algumas semanas, conseguiu confirmar a participação de médicos renomados para o próximo evento,
estabelecer parcerias com 2 clínicas para atendimento gratuito às mães da rede e iniciar conversas promissoras com uma fundação internacional interessada em financiar a expansão do projeto. Ele está realmente comprometido, comentou Renata, impressionada, após uma reunião particularmente produtiva. Nunca o vi assim antes, nem mesmo quando vocês estavam juntos. Era verdade. O Marcelo, que agora trabalhava ao seu lado, dia após dia, era diferente do homem que Luísa conhecera e amara. Havia nele uma humildade nova, uma disposição para ouvir, para aprender, para colaborar sem precisar controlar tudo. Aos poucos, a desconfiança inicial dava lugar a um respeito renovado e talvez, apenas talvez, ao germe de algo que um dia poderia florescer novamente como afeto. As semanas se transformaram em meses. O segundo evento da rede maternal, realizado quando Luísa estava com 6 meses de gravidez, foi um sucesso estrondoso, com o dobro de participantes, cobertura da mídia local e o interesse de investidores sociais. O projeto, que começara como uma forma de Luísa lidar com sua própria situação, transformava-se em algo muito maior, com potencial para impactar centenas, talvez milhares de mulheres. Em paralelo ao crescimento profissional, a relação entre Luísa e Marcelo também evoluía, cautelosamente. Ele começou a acompanhá-la nas consultas pré-natais, a participar das aulas de preparação para o parto, a ajudar nos preparativos para a chegada dos trigêmeos. Precisamos conversar sobre moradia, disse ele durante um jantar de trabalho, enquanto revisavam o plano para o terceiro evento da rede. Seu apartamento é ótimo, mas será pequeno para 3 bebês, e você precisará de ajuda nos primeiros meses, talvez anos. Já estou procurando algo maior, respondeu Luísa. Talvez na Vila Madalena mesmo, para ficar perto do Café Sereno e da rede que construí aqui. E quanto à ajuda, seus pais virão de Belo Horizonte? Por algumas semanas, sim, mas eles têm suas próprias vidas lá, e não quero contratar uma estranha para cuidar dos bebês, pelo menos não inicialmente. Marcelo hesitou, como se considerasse cuidadosamente suas próximas palavras. Eu poderia estar mais presente, ajudar não apenas financeiramente, mas fisicamente no dia a dia. Luísa ergueu as sobrancelhas, surpresa. Como assim? Você tem um trabalho exigente, horários irregulares. Pedi transferência para o departamento de ensino e pesquisa. Horários mais regulares, menos plantões noturnos. Ainda farei cirurgias, claro, mas com uma escala mais previsível. A revelação a pegou de surpresa. Marcelo amava a adrenalina da cirurgia de emergência, o prestígio de ser chamado para os casos mais complexos, a qualquer hora do dia ou da noite. Você fez isso pelos bebês? Por eles, por mim também. E talvez, por nós. Era a primeira vez, desde seu retorno, que ele insinuava a possibilidade de algo além da coparentalidade ou da parceria profissional. Luísa sentiu um leve tremor no estômago, ansiedade, expectativa, talvez um resquício do amor que um dia sentira. Marcelo, eu. Não precisa dizer nada agora, interrompeu ele gentilmente. Sei que ainda estamos reconstruindo a confiança, passo a passo. Só queria que soubesse que estou comprometido, com os bebês, com o projeto, e se você permitir um dia, com você também. Aquela noite marcou uma virada sutil, mas significativa na relação deles. Não voltaram a ser um casal, não imediatamente, mas começaram a explorar a possibilidade de um futuro compartilhado, diferente do que haviam planejado originalmente, mas talvez mais rico, mais profundo. O grande teste veio 2 semanas antes da data prevista para o parto. Durante uma reunião da rede maternal, Luísa sentiu as primeiras contrações. Os trigêmeos, aparentemente, haviam decidido que era hora de conhecer o mundo. Chegou a hora, sussurrou para Marcelo, que imediatamente entrou em ação, organizando o transporte para o hospital, contactando a equipe médica, mantendo uma calma que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. No hospital, enquanto aguardavam a preparação para a cesariana, inevitável no caso de trigêmeos, Marcelo segurou a mão de Luísa com firmeza. Estou com medo, admitiu ela, permitindo-se ser vulnerável diante dele pela primeira vez em muito tempo. Eu também, confessou ele, mas estamos juntos nisso.
E vamos conseguir como temos conseguido tudo nos últimos meses. O parto transcorreu sem complicações. 3 choros saudáveis encheram a sala de cirurgia. Primeiro Miguel, depois Sofia. E por fim Helena, batizada em homenagem à falecida esposa de seu Antônio, que se tornara uma figura tão importante na vida de Luísa. Nas semanas que se seguiram, a teoria foi colocada em prática. 3 recém-nascidos exigiam atenção constante, revezamento de turnos, paciência infinita. Marcelo, fiel à sua promessa, esteve presente em cada momento, trocando fraldas, às 3 da manhã, preparando mamadeiras, cantando canções de ninar desafinadas, mas sentidas. O apartamento maior que Luísa encontrara na Vila Madalena tornou-se um verdadeiro quartel-general. Seus pais vieram de Belo Horizonte para ajudar nas primeiras semanas. Renata aparecia regularmente com comida caseira e para dar uma folga aos pais exaustos. Seu Antônio, autoproclamado avô postiço, visitava quase diariamente, trazendo histórias de Portugal e a sabedoria tranquila que sempre oferecia. Sabe, disse ele a Luísa durante uma dessas visitas, enquanto observavam Marcelo ninando 2 bebês simultaneamente na varanda. Quando Helena e eu chegamos ao Brasil, não tínhamos nada além um do outro. Construímos nossa vida do zero. Enfrentamos preconceito, dificuldades financeiras, a saudade de casa. Mas nunca, nem por um momento, duvidamos de que conseguiríamos. Sabe por quê? Por quê? Porque tínhamos encontrado nosso propósito. Não era apenas sobreviver, mas construir algo significativo juntos. Vejo o mesmo em vocês agora. Não apenas nos bebês, mas no trabalho que estão fazendo, nas vidas que estão tocando através da rede maternal. As palavras do velho português tocaram profundamente Luísa. Era verdade. Em meio a todas as dificuldades, todas as noites sem dormir, todos os desafios logísticos de cuidar de 3 recém-nascidos, havia uma sensação de propósito, de significado que transcendia o cansaço físico. 6 meses após o nascimento dos trigêmeos, a rede maternal inaugurou sua sede própria, um sobrado reformado na Rua dos Pinheiros, a poucos quarteirões do Café Sereno. Com o financiamento de uma fundação internacional e doações de empresas locais, o espaço oferecia salas para workshops, consultório médico para atendimentos voluntários, área de coworking para mães empreendedoras e até uma pequena brinquedoteca, onde as crianças podiam ficar enquanto suas mães participavam das atividades. Na cerimônia de inauguração, Luísa e Marcelo dividiram o palco. Não mais como ex-casal tentando reconstruir uma relação, mas como parceiros de vida que haviam encontrado um novo caminho juntos. Um que não haviam planejado, mas que se revelara infinitamente mais rico e significativo. Quando descobri que estava grávida, disse Luísa em seu discurso, senti como se meu mundo estivesse desmoronando. Hoje, olhando para trás, vejo que não era um desmoronamento, mas uma reconstrução. Dolorosa, sim, mas necessária. O que perdemos em planos perfeitamente traçados, ganhamos em autenticidade, em propósito, em conexão humana real. Marcelo, ao seu lado, acrescentou: a rede maternal nasceu de uma crise pessoal, mas cresceu para além de nós. Hoje atende dezenas de mulheres mensalmente, oferecendo não apenas apoio emocional, mas ferramentas práticas para que possam reconstruir suas vidas e carreiras em seus próprios termos. Nos fundos do salão, seu Antônio observava com olhos marejados. Ao seu lado, Renata segurava a pequena Helena no colo, enquanto Daniela se revezava entre Miguel e Sofia, que aos 6 meses já demonstravam personalidades distintas e encantadoras. Olha só para eles, sussurrou Renata. Quem diria, hein? Seu Antônio sorriu, aquele sorriso sábio que sempre guardava para os momentos de confirmação de suas intuições mais profundas. A vida nos leva por caminhos misteriosos, mas sempre nos leva exatamente para onde precisamos estar. Mesmo que no começo pareça o fim do mundo. Naquela noite, depois que os convidados partiram e os bebês finalmente adormeceram, Luísa e Marcelo sentaram-se na varanda do novo apartamento, compartilhando um momento raro de tranquilidade. Sabe, disse ela, olhando para as estrelas que pontilhavam o céu de São Paulo. Nunca imaginei que minha vida tomaria esse rumo. 3 bebês,
um novo empreendimento social, uma perspectiva completamente diferente sobre sucesso e realização. Arrependida? Perguntou ele com um meio sorriso. Nem por um segundo, respondeu ela, estendendo a mão para entrelaçar seus dedos aos dele. Às vezes precisamos perder o mapa para encontrar o verdadeiro norte. Marcelo assentiu, apertando levemente sua mão. E às vezes precisamos perder algo precioso para entender seu verdadeiro valor. O caminho que tinham pela frente, ainda, seria cheio de desafios. 3 crianças crescendo simultaneamente, um projeto em expansão, uma relação em constante evolução. Mas agora enfrentavam tudo isso juntos, não como o casal perfeito que um dia imaginaram ser, mas como parceiros imperfeitos, humanos, em constante aprendizado. No quarto ao lado, 3 pequenos corações batiam em ritmos ligeiramente diferentes, mas em perfeita harmonia com o universo que os trouxera à vida. Não como um acidente ou um obstáculo, mas como catalisadores de uma transformação que ultrapassava em muito as fronteiras de uma família e tocava inúmeras vidas ao seu redor. A mesma sociedade que uma vez julgara Luísa por sua gravidez solo, agora a aplaudia por sua coragem e visão. O mesmo homem que a abandonara no momento de maior vulnerabilidade, agora estava ao seu lado, construindo com ela um legado que transcendia ambos. A mesma vida que parecera desmoronar, agora florescia em possibilidades antes inimagináveis. E no centro de tudo isso, uma verdade simples, mas profunda, que seu Antônio resumira tão bem meses antes. As maiores transformações nascem das maiores dificuldades. Um ultrassom que revelara trigêmeos tornara-se o ponto de virada, não apenas para 2 vidas individuais, mas para uma comunidade inteira de mulheres que agora encontravam apoio, inspiração e um caminho a seguir. Quanto mais você comentar e compartilhar, mais conseguiremos trazer